O Senhor é o teu guarda. Mas por que, então, tantos sentem que estão sozinhos na caminhada? Enquanto milhares repetem os versos do Salmo 121 como um mantra de proteção, poucos realmente entendem o poder oculto dessa promessa. Há uma diferença abismal entre recitar e viver o que está escrito. Muitos leem, poucos acessam. Muitos se dizem protegidos, mas andam como órfãos. Se o teu coração já clamou por socorro em silêncio, se você já sentiu que nem o céu te escutava, então este vídeo foi feito para você. Existe uma promessa escondida, não nas palavras, mas no espírito por trás delas. E você está prestes a encontrá-la. Charles Spurgeon dizia: nenhuma promessa de Deus é deixada ao acaso. Cada uma é selada pelo próprio sangue daquele que a fez. E poucas promessas são tão universais e tão mal compreendidas quanto a do Salmo 121. Neste vídeo, você vai entender por que essa promessa continua valendo, como acessá-la e o que precisa acontecer dentro de você para que ela se cumpra de forma viva e não apenas litúrgica. O Salmo 121 começa com uma pergunta. E toda pergunta que nasce da alma é, na verdade, uma convocação à fé. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Esse não é apenas um verso bonito. É o desespero, escondido nos olhos de quem já cansou de tentar sozinho. É o momento em que a alma se curva, o orgulho se quebra e o espírito, enfim, olha para cima. Mas por que os montes? Na cultura hebraica antiga, os montes eram lugares de adoração, tanto para o Deus verdadeiro quanto para ídolos. Os pagãos construíam altares em montes altos. Israel, por vezes, os chamava de lugares altos, onde o povo se confundia entre fé e idolatria. Então, ao levantar os olhos para os montes, o salmista está diante de uma encruzilhada espiritual. Ele olha, mas sabe, o socorro verdadeiro não vem dos montes, não vem da religião morta, não vem do esforço humano. E então, vem a resposta. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Essa é a primeira promessa, escondida do Salmo 121. Deus é o Criador, e por isso, Ele é suficiente. Não importa quão alto seja o monte diante de você. Deus o formou. Não importa a profundidade do vale em que você se encontra. Ele o desenhou. Se Ele criou tudo, então Ele está acima de tudo, inclusive dos seus medos. Mas para acessar essa promessa, é preciso mais do que repetir versos. É preciso olhar para os montes e reconhecer o engano da falsa segurança. É preciso parar de confiar no banco, na carreira, na reputação, na religião sem fogo. É preciso olhar para tudo o que parecia grande e dizer: meu socorro não vem daqui. O Salmo 121 é um canto de peregrinos. Era entoado por aqueles que subiam a Jerusalém, cansados, exaustos, alguns sangrando, outros com filhos nos ombros, mas todos com o coração no alto. O Salmo não foi feito para gente confortável. Foi escrito para gente no caminho. Gente que caminha com os pés feridos, mas com os olhos fixos no céu. E talvez você, que me ouve agora, esteja justamente aí. Cansado, andando por fé, cercado de montes que prometem ajuda, mas que nunca entregam o que prometem. E a verdade é que nenhum monte pode te sustentar, nenhum homem pode te redimir, nenhum sistema pode preencher tua alma. O salmista sabia disso. Por isso ele diz: o meu socorro vem do Senhor, não de um sistema, não de um templo, mas de uma presença viva. Uma ajuda que não depende da tua força, nem da tua perfeição. Um socorro que vem do alto, mas que desce até o pó onde você está. E aqui está o segredo. O socorro de Deus não é apenas proteção, é revelação. Cada vez que Ele te socorre,
Ele te revela algo dele que você ainda não conhecia. Ele não quer apenas te tirar do buraco. Ele quer te mostrar quem ele é, no buraco. Por isso, levantar os olhos não é um ato físico. É uma decisão espiritual. É você dizer: eu não vou confiar mais no que sempre falhou comigo. É romper com a idolatria sutil que nos prende à lógica do mundo. É colocar os olhos não nos montes, mas em quem fez os montes. E esse é o início da promessa escondida. O socorro que vem de Deus nunca falha, mas só chega àqueles que se recusam a buscar ajuda no lugar errado. O versículo diz: o sol não te ferirá de dia, nem a lua de noite. É uma frase que muitos leem com pressa. Parece poética, simbólica demais, quase decorativa. Mas, como tudo nas Escrituras, cada palavra tem um peso eterno. O que é o sol, senão aquilo que parece brilhar com poder, mas que também pode queimar com fúria? E o que é a lua, senão o reflexo frio de uma luz ausente, uma lembrança pálida de algo que já se foi? A promessa aqui vai muito além do literal. Ela fala de guerras invisíveis que acontecem à luz do dia e sob o véu da noite. Durante o dia, os perigos são visíveis, são os confrontos, as lutas externas, os julgamentos, as pressões do mundo. Mas Deus diz: o sol não te ferirá. Ou seja, nenhum poder externo, por mais escaldante, poderá consumir aquilo que Deus decidiu proteger. De noite, os perigos são diferentes. São os pensamentos silenciosos, os medos, as tentações solitárias, os ataques que ninguém vê. E Deus diz: nem a lua te ferirá, ou seja, nem o frio da solidão, nem a sombra da ansiedade, nem o peso da dúvida te destruirão. Essa é a promessa esquecida por muitos crentes modernos. A verdadeira proteção de Deus é sutil, é espiritual, é invisível e por isso frequentemente desprezada. Muitos pensam que Deus está com eles apenas quando sentem algo, quando tudo dá certo, quando há sinais visíveis. Mas o Salmo 121 é um escudo que atua mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Ele guarda a mente do ataque do orgulho sob o sucesso do sol e guarda o coração da depressão profunda sob o abandono da noite. Mas há um detalhe crucial. Essa promessa é para os que habitam sob a sombra do Altíssimo, e não para os que andam sob o sol do ego. A proteção de Deus não é um amuleto, ela é um pacto. Um pacto entre o Deus que guarda e o servo que confia, entre o pai que cobre e o filho que se refugia, entre o pastor vigilante e a ovelha que sabe o caminho de volta para o aprisco. Você pode estar cercado de fogo, mas não será queimado. Pode caminhar em meio à escuridão, mas não será engolido, porque há uma promessa sobre tua cabeça. O sol não te ferirá de dia, nem a lua de noite. Não se trata de ter uma vida sem problemas, mas de ter um Deus que, mesmo quando você é atingido, impede que o golpe seja mortal. A tua alma pode até se abater, mas não se perderá. Teus olhos podem chorar, mas não apagarão tua fé. Tuas noites podem ser longas, mas tua esperança não morrerá. Essa é a promessa escondida, não de ausência de dor, mas de invulnerabilidade da alma. Eis que não dormitará nem dormirá o guarda de Israel. Essa é mais do que uma frase reconfortante. É uma declaração de guerra contra o abandono espiritual. No mundo natural, todos precisam dormir. O corpo fraqueja, a mente cansa, o espírito tropeça. Mas o Deus que nos guarda não conhece fadiga nem distração. Não há intervalo na vigilância divina. Não existe hora de almoço no céu. Não há troca de turno na sentinela da graça. O mesmo Deus que te livrou ontem está de pé hoje e estará firme amanhã. Spurgeon costumava dizer que o inferno nunca dorme, mas Deus também não. Enquanto o inimigo planeja no silêncio, o Senhor já escreveu o fim da história. Pense em quantas vezes você quase caiu,
Quantas vezes acordou angustiado sem saber que havia sido poupado de um mal invisível? Quantas vezes a tentação bateu forte e você não entendeu por que resistiu? Não, foi sorte, foi guarda, foi graça em vigília, foi um Deus que te ama com intensidade suficiente para não piscar. Esse versículo é um chamado à confiança, mas também é um confronto contra nossa arrogância. Quantas vezes acreditamos que é nossa disciplina, nossa força de vontade ou nossa rotina espiritual que nos mantém de pé? Quantas vezes colocamos nossa confiança no travesseiro da autossuficiência, achando que dormiremos em paz porque fizemos tudo certo? Mas a verdade é, você só permanece firme porque há olhos eternos sobre sua caminhada, olhos que enxergam o que você não vê, que vigiam os caminhos por onde seus pés ainda nem passaram, que guardam seus filhos mesmo quando você não pode. O guarda de Israel não é um funcionário da fé. Ele é o próprio Deus em ação contínua. Ele não foi contratado por você. Ele te escolheu, te selou e se comprometeu a vigiar até o fim. E o que isso muda na prática? Tudo. Porque agora você pode descansar, não por ter controle, mas por ter confiança. Você pode dormir sem medo, pode chorar sem desespero, pode esperar sem angústia, pois o mesmo que te guarda enquanto você ora, também te guarda enquanto você dorme. O guarda de Israel não falha, não se distrai, não abandona. Ele está presente quando todos saem. Fala quando tudo silencia. Vê quando tudo escurece. Essa é a promessa escondida no Salmo 121. Você é vigiado por olhos eternos, e enquanto ele estiver desperto, e ele sempre estará, você estará seguro. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Essa não é uma metáfora qualquer. Ela carrega um dos segredos mais íntimos da presença de Deus. Ele está ao seu lado, não para te prender, mas para te sustentar. Sombra não grita, não se impõe. Ela apenas acompanha, fiel, constante, silenciosa. A sombra não toma decisões por você, mas também não te abandona quando você escolhe mal. Ela permanece até quando você se afasta da luz. Ela está lá, inabalável, sutil, impossível de apagar. Spurgeon ensinava que o verdadeiro cristão não é o que sente Deus o tempo todo, mas o que confia que Ele está, mesmo quando não sente. E é disso que o salmista está falando. Essa sombra à direita é a imagem do cuidado que não sufoca, de um Deus que não nos trata como marionetes espirituais, mas como filhos, livres, frágeis, mas profundamente amados. Você já reparou que a sombra está sempre ao lado mais exposto ao perigo? Na cultura antiga, o guerreiro carregava o escudo no braço esquerdo. Seu lado direito, onde segurava a espada, ficava vulnerável. E é ali que o Senhor diz que está, na parte mais fraca, no ponto cego, no lado exposto da sua alma. Não é impressionante? Deus não apenas te acompanha, Ele se posiciona no exato ponto onde você mais precisa, sem alarde, sem espetáculo, como uma sombra. Como quem sabe que o amor não se prova com barulho, mas com presença. Quantas vezes você sentiu que ninguém te entendia? Quantas vezes tentou se explicar e foi julgado? Quantas vezes caiu e foi deixado para trás? Pois o Senhor não se assenta à mesa dos acusadores. Ele se inclina com compaixão. Ele permanece. Ele é sombra em sol escaldante. É cobertura no dia da vergonha. É alívio no campo de batalha. A sombra à direita é a garantia de que você não está sozinho no combate. E mais, é a lembrança de que Deus não precisa se exibir para ser real. Ele pode estar calado e ainda assim te proteger. Ele pode parecer distante e, mesmo assim, te envolver. Essa é a beleza da promessa escondida. Deus é o tipo de guarda que ama tanto, que não disputa palco.
Ele segura a espada invisível no momento exato. Então, quando você se sentir vulnerável, quando as críticas forem maiores que os elogios, quando o peso parecer demais para o braço direito que já cansou de lutar, lembre-se, a sombra está lá. A presença está lá. A fidelidade continua firme, porque o Senhor não é só o Deus das vitórias públicas, Ele é o Deus das lutas secretas e continua à sua direita todos os dias, até o fim. Essa parte do Salmo 121 é uma das mais misteriosas. Por que o salmista menciona o sol e a lua como fontes de ataque? Seriam apenas fenômenos naturais? Ou há aqui uma simbologia mais profunda, destinada aos que têm olhos para ver? Spurgeon acreditava que a Bíblia não desperdiça palavras. Cada detalhe esconde uma verdade espiritual. E aqui está uma delas. O sol representa as provações visíveis. A lua, os ataques invisíveis. Durante o dia, a luz revela tudo. É fácil identificar a dor, o problema, o inimigo. Mas à noite, quando a lua reina, os combates são internos, mentais, espirituais. O salmista está dizendo: Deus te protegerá das provações externas e também das tempestades que ninguém vê. E isso muda tudo. Muita gente pensa que a fé só serve para aguentar problemas de verdade. Uma doença, uma crise financeira, uma tragédia. Mas e as dúvidas que ninguém entende? E o medo que vem no meio da madrugada? E o esgotamento da alma que parece sem motivo? A lua pode adoecer. Na tradição antiga, acreditava-se que a exposição prolongada à lua podia enlouquecer um homem. A palavra lunático nasceu disso. Spurgeon dizia que existem aflições noturnas que nem o mais íntimo amigo pode compreender. Mas Deus, sim. Ele conhece o que se passa em sua mente quando o travesseiro parece um campo de batalha. Ele vê a lágrima que não cai, o grito que não sai, a chiitu, culpa que ninguém suspeita. Por isso o Salmo promete: nem o sol te molestará de dia, nem a lua de noite. Deus é Deus do meio-dia e da meia-noite. Ele te guarda quando todos veem, e mais ainda quando ninguém vê. E mais, essa promessa fala de constância. Deus não tira folga quando o dia termina, a vigilância dele não descansa. Ao pôr do sol, o guarda de Israel não dorme nem cochila. Você não está sozinho na crise, nem no silêncio que vem depois. Você não está desprotegido diante da calúnia, nem diante da dúvida silenciosa que mina sua fé por dentro. Essa é a beleza escondida. A presença de Deus é maior que os ciclos da alma, seja dia ou noite. Ele está lá. Quando o calor das provações te queima, ele é sombra. Quando o frio do abandono te envolve, ele é fogo secreto no peito. Não despreze essa promessa. Ela foi feita para pessoas como você, que enfrentam o sol da vergonha e a lua da ansiedade, que caminham entre aplausos e choram em silêncio, que lutam contra demônios visíveis e também contra aqueles que não têm rosto. A promessa é clara: você não será molestado, nem de dia, nem de noite. O Salmo termina com uma declaração que parece simples, mas guarda um dos maiores segredos espirituais da fé. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Essa não é apenas uma promessa de proteção no espaço. É uma promessa de soberania no tempo, entrada e saída, portas que se abrem, portas que se fecham, inícios e encerramentos, o nascimento e a morte. Spurgeon via aqui o cuidado eterno de Deus, não apenas sobre os eventos visíveis, mas sobre toda a linha do tempo da existência humana. Entramos em temporadas sem saber por quê. Somos lançados em desertos sem aviso. Deixamos lugares e pessoas sem entender o que está acontecendo. Mas o salmista está nos dizendo: nada acontece fora da guarda de Deus. Você não entrou na dor por acaso. Você não saiu daquela amizade por acidente.
Você não foi levado para esse lugar sem propósito. Deus está nos limiares, nos portais invisíveis onde algo termina e outra coisa começa. Ele é o guardião dos ciclos. O Deus das entradas e saídas. E aqui está o ponto mais profundo. Deus não apenas permite as transições, Ele as guarda. Em toda mudança há uma batalha espiritual. Quando uma porta se fecha, o medo sussurra que o abandono venceu. Quando uma porta se abre, o orgulho tenta roubar a glória de Deus. Por isso, o Salmo diz: Ele guardará a entrada e a saída. Não. É só proteção contra perigos. É um cuidado para que você entre com humildade e saia com honra. O mundo ama começos grandiosos, mas a fé se manifesta mesmo nos finais silenciosos. Spurgeon dizia que a glória do cristão não está em como ele começa, mas em como ele termina. Muitos iniciam sua jornada com promessas. Poucos atravessam a linha de chegada com fidelidade. Esse salmo está te chamando a viver com consciência eterna. Você não está apenas caminhando por ruas de terra. Você está trilhando o caminho entre a eternidade passada e o destino eterno, desde agora e para sempre. Há um Deus em cada portal. Um Deus que sustenta os que estão entrando na luta e consola os que estão saindo do vale. Ele te viu nascer e verá tua última respiração. E em cada segundo entre esses dois extremos, Ele estará guardando teus passos. Essa é a promessa escondida no Salmo 121. Você nunca andou sozinho, nem andará. Agora que você ouviu palavra por palavra desse salmo, talvez perceba algo que antes passava despercebido. A promessa não era apenas que Deus te protegeria dos males visíveis, mas que Ele estava guardando também os males invisíveis. Aqueles que te cercam quando ninguém vê, aqueles que moram dentro de você e que ameaçam sua fé quando ninguém percebe. Este não é apenas um salmo sobre segurança, é um salmo sobre presença. Deus não disse que você não passaria por montes sombrios, por calor escaldante ou por noites longas, mas Ele prometeu que guardaria você em todas elas. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda acredita, ainda anseia, ainda busca um refúgio mais alto que suas dores. Então eu te convido, não guarde esse vídeo só para você. Inscreva-se agora no canal A Escola do Príncipe. Aqui, cada vídeo é um chamado à consciência, à cruz e à eternidade. Deixe nos comentários qual parte do Salmo 121 tocou mais profundamente seu coração. Queremos ouvir você, caminhar com você e crescer juntos nesse caminho de fé. E compartilhe este vídeo com alguém que esteja perdido, cansado ou prestes a desistir. Você pode ser a ponte que Deus usará para renovar uma alma hoje. O teu socorro vem do Senhor, desde agora e para sempre. Amém.